Olá, vamos lá, mais um dia de confinamento, né? De quarentena voluntária. Já estamos aí próximos de uma quinzena ficando em casa. Os dados estatísticos aí de Porto Alegre, como exemplo, estão nos trazendo uma demonstração de que a estratégia desta quarentena, do isolamento social voluntário, é bem-vinda. A curva de ascensão do contágio em Porto Alegre não está seguindo a mesma lógica dos outros países, como a Itália, por exemplo. Seguindo esse exemplo, né, de estratégia, nós, o Brasil, estamos atingindo uma primeira etapa do grande combate ao coronavírus. Também pegando experiências de outros países, como China, comunista, e Coreia do Sul, capitalista, aonde que a estratégia foi esta, né, do isolamento social, da quarentena voluntária, das pessoas ficarem nas suas casas. Isso demonstra nesses dois países que o combate ao coronavírus não é uma questão político-ideológica, mas é uma questão técnica, é uma questão epidemiológica e que deve seguir a parâmetros científicos reconhecidos pelo mundo. Aqui no Brasil, Fiocruz, na América Latina, a OPAS, e a nível mundial a OMS. Então o Brasil está neste estágio que esses dois países seguiram, né? Fizeram esse tipo de prática, o isolamento social, a testagem em todos os casos suspeitos, a busca ativa a partir desses casos suspeitos e o bloqueio da área, né? E o acompanhamento disso, e a imposição da quarentena, que é o que a gente está fazendo, né, da questão do distanciamento social, para evitar o contato entre aquele que está infectado e as outras pessoas que ainda não estão infectadas. O Brasil necessita agora passar por um controle, porque não fez no início, dos seus portos, aeroportos, trens e o transporte de carga coletivo, né? Tem que ter um controle até a possível o encerramento das viagens interestaduais. Nós temos que ter um planejamento estatal que planeje como que iremos manter a logística de distribuição de insumos de saúde, de distribuição de alimentos, de distribuição de combustível, de manutenção da rede elétrica, de água e de comunicações. Esses setores essenciais são cruciais em todo o processo de enfrentamento ao coronavírus. Então o governo brasileiro tem o dever de manter uma rede de estrutura de apoio a esses trabalhadores. Nós não podemos ter caminhoneiro sem condições de dormir e de se alimentar ao longo das estradas brasileiras. Nós não podemos ter uma porteira aberta nos aeroportos. Os voos têm que ser planejados. Os voos têm que ser a serviço da vida e com uma equipe de vigilância epidemiológica em cada aeroporto, controlando aquele que sobe e o que desce do avião. E assim nos portos, trens, em todos a malha estrutural brasileira. Porque só assim nós venceremos esta pandemia. Era o que eu queria trazer hoje, em breve, amanhã, ao longo de tudo isso a gente vai estar conversando através
dessa ferramenta que é o que nos resta hoje. Tá? Podemos estar conversando e dialogando e acertando as pontas. E para finalizar, eu quero dizer que os EPIs, equipamentos de proteção individual, têm que chegar até quem trabalha nesses setores vitais para a vida, principalmente nos hospitais, nos postos de saúde. Não podemos perder trabalhador de saúde para o coronavírus. É fundamental que esses trabalhadores sejam protegidos, porque são eles que vão manter as nossas vidas. Se eu não tiver o caminhoneiro, se eu não tiver o telefônico, se eu não tiver o operador da internet, se eu não tiver o médico e o enfermeiro lá na ponta, todo mundo morre. É uma questão de vida ou morte. Por isso, a solidariedade, a parceria entre todos e todas é fundamental. Porque juntos venceremos o coronavírus. Porque juntos somos mais fortes. Até a próxima.